Qual a quantidade de ração que o seu pet precisa ingerir diariamente? Será que basta manter o pote cheio e deixar que o animal se alimente quando tiver vontade? Olá, você está no canal Saúde Animal por Bruno Branco. Aqui tem vídeos novos toda terça-feira com curiosidades e dicas como essa. Além dos vídeos sobre saúde, bem-estar e manejo de cães e gatos, curiosidades e informações importantes sobre ciência e sobre a medicina veterinária também são temas frequentes aqui no canal. Então já clica aqui no botão de inscrever-se e ativa as notificações caso você não seja um inscrito aqui do canal, para que o YouTube possa te avisar sempre que chegar um vídeo novo, sempre que tiver um conteúdo interessante para você. Clica no botão de inscrever-se e vamos ao vídeo. Se você não tem a mínima ideia de quantas gramas de ração o seu pet come por dia, se você é aquela pessoa que apenas mantém o potinho sempre cheio e nunca sabe exatamente quando que vai acabar a ração ou quanto tempo dura um pacote de ração, isso pode ser um problema. Primeiro ponto, os animais não podem ter acesso livre à ração, ou seja, eles não podem comer à vontade. Existe um limite e você deve impor esse limite oferecendo somente a quantidade adequada para aquele animal. Existem cães muito esfomeados e se for da vontade deles, eles comem até passar mal. Tem até alguns cães que comem demais a ração, comem muito rápido, muita quantidade, acabam passando mal, vomitando e depois comem novamente aquela ração. Outra consequência bem evidente disso é a obesidade. Lembrando que a obesidade é indesejável nos animais. A obesidade aumenta os riscos de lesões nas articulações dos animais, aumenta o risco de doenças endócrinas como diabetes, por exemplo, e uma série de outras doenças e problemas que podem surgir a partir da obesidade. Então, de modo geral, a obesidade ela reduz a expectativa de vida dos cães e dos gatos. Eu já falei muito sobre obesidade e sobre as características básicas da alimentação de cães e gatos nesse vídeo aqui. Vou deixar a sugestão para que você assista depois, porque é um vídeo bem interessante e a explicação desse vídeo complementa a explicação de hoje. Outro problema de manter o pote sempre cheio é que aquela ração que fica ali, ela pode ficar mais velha, ficar murcha. Então, de um dia para o outro, pode ser que aquela ração já não tenha mais o cheiro, já não tenha mais o sabor que atrai os animais. Principalmente falando dos gatos, quem é dono de gato sabe que eles gostam sempre de ração nova, sempre de ração fresquinha. Então, uma dica interessante é colocar no máximo a quantidade de ração que dê para um dia inteiro e não passe mais do que isso, porque no outro dia o gato já não vai mais querer aquela mesma ração provavelmente. Dessa forma, terá sempre ração nova para o seu gatinho. Lembrando que os hábitos alimentares são diferentes entre os cães e os gatos. Os cães, principalmente aqueles de raça grande, normalmente eles comem bem depressa, né? Então assim que é colocada a ração eles já comem tudo. E o gato já é diferente, o gato ele come quando ele quer, né? Então normalmente quando se coloca uma ração nova ele vai lá, ele come, mas é difícil que ele coma toda a porção, então ele deixa um pouquinho para depois. Se eu não posso deixar a ração à vontade, sob risco de o animal comer em excesso, e também não posso fornecer alimento de menos, sob risco de subnutrição e de fome, como saber então a quantidade ideal de ração que eu devo oferecer para o meu pet? O ponto de partida é o peso do seu animal. Na verdade é a massa corporal, mas é comum falar peso. Então inicialmente você precisa saber quantos quilos tem o seu pet. A partir dessa informação, você vai olhar na embalagem, nas informações contidas na embalagem da própria ração. E lá vai ter uma quantidade em gramas que você deve oferecer para o seu pet diariamente, de acordo com a massa corporal em quilos. Quanto melhor a ração, mais detalhada e mais precisas são as informações. Algumas rações trazem até mesmo uma tabela de acordo com o nível de atividade. Então, animais para um determinado peso, aí depois você olha o nível de atividade, se ele
tem uma atividade mais intensa, se ele fica mais paradinho, não brinca tanto, não corre tanto, e aí a partir disso ela vai te dar as informações de quanto ele deve comer por dia. Mas preste bem atenção, isso vai te dar uma base apenas, não é para seguir à risca, até mesmo porque biologia não é matemática. Como assim? Bom, o fabricante daquela ração, como ele conhece muito bem os valores nutricionais da ração, o valor de energia em cada porção, ele pode calcular e dar uma estimativa, não um valor exato, ele pode dar uma estimativa de quanto aquele animal precisa ingerir por dia daquela ração. E isso muda bastante conforme cada ração também. E por que que isso não é um valor exato? Porque tem como saber exatamente quantas calorias, qual o nível de energia contém em cada porção da ração. Mas não temos como saber qual o nível de energia e quantas calorias o seu animal precisa em cada dia. Esse valor, inclusive, varia de um dia para o outro, conforme o nível de atividade física, conforme a temperatura ambiente e uma série de outros fatores. É por isso que a biologia não é uma ciência exata. Cada organismo, cada animal tem as suas particularidades. Alguns animais são mais ativos, correm o tempo todo, outros animais já são mais sedentários, alguns animais mais dormem do que ficam acordados. Além disso, outros fatores como o clima podem interferir no gasto de energia, a idade, o sexo do animal, o tamanho do animal e até mesmo fatores genéticos podem interferir e mudar a quantidade de energia, a quantidade de calorias necessária e consumida por cada animal. Doenças endócrinas como diabetes, hipotiroidismo, hiperadrenocorticismo são fatores que podem interferir também e variam de cada animal. Então, inicialmente, você vai se basear pelo aquele cálculo que tem na embalagem da ração, por aquela quantidade que o próprio fabricante indica. E a partir daí você vai observar o seu animal. O que vai mandar mesmo é o score corporal. De forma bem simples, se um animal está comendo uma determinada quantidade de ração e está ganhando peso excessivamente, você vai reduzir a quantidade de ração diária. E o inverso também é verdade. Então, se o animal está ingerindo uma determinada quantidade de ração e está perdendo peso de forma adequada, você pode aumentar, aos poucos ir aumentando a quantidade diária de ração que esse animal come. Lembrando que qualquer alteração súbita nos hábitos alimentares do seu animal, elas devem ser acompanhadas por um médico veterinário. Então, um animal que sempre se manteve com uma determinada quantidade de ração e agora ele está exigindo muito mais, isso pode ser importante, pode ser indicativo de alguma doença, de algum problema. Tem alguns animais que comem mais, comem maior quantidade, não aumentam o nível de exercício e ainda assim perdem peso, que pode estar associado a alguns problemas endócrinos também. Então, qualquer alteração muito súbita ou muito significativa, a dica é sempre procurar o atendimento médico veterinário. O score corporal ideal é um animal com porte físico atlético, nem magro demais e nem obeso ou obeso demais. Agora, se você ficar com dúvida se o score do seu animal está ideal, se ele está magro demais ou se ele está gordinho demais, eu oriento também que você procure um médico veterinário, que aí sim ele vai avaliar o seu animal e vai também te orientar sobre a alimentação e sobre o score do seu animal. Outra dica importante, se o seu animal for um cão, divida a quantidade total de ração que ele deve receber ao longo do dia em pelo menos 2 porções. E se for um gatinho, você pode fornecer a quantidade total diária em uma única vez ou até mesmo dividir em 2 porções. Dessa forma, o animal sempre vai ter uma sensação de saciedade, não vai precisar comer muito naquele momento e depois ficar um longo período em jejum. E também vai ter sempre ração nova, ração fresquinha à sua disposição. Viu quantas dicas importantes eu te dei aqui nesse vídeo? Então me ajuda a divulgar essas dicas, vamos levar para frente para mais pessoas essas informações todas, compartilhando esse vídeo. Compartilhe com todo mundo que tem cão, que tem gato, quem está com curiosidade ou dúvidas a respeito da quantidade de ração, quem é pai de pet de primeira viagem, esse vídeo pode ser bem esclarecedor.
Não esquece de deixar o like, curta esse vídeo e também inscreva-se aqui no nosso canal, clica no botão de inscrever-se para você não perder nada. Ativa as notificações, ativa lá o sininho para que o YouTube possa te avisar sempre que chegar um vídeo novo aqui no nosso canal. Lembrando que toda terça-feira, 19 horas e 45 minutos, tem um vídeo novo, sempre com informações relevantes sobre a medicina veterinária, sobre a ciência e sempre com dicas e curiosidades e informações que podem contribuir positivamente com a saúde e com o bem-estar dos cães e dos gatos. Então, inscreva-se no nosso canal e eu te espero no próximo vídeo.